Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 31 de Ciências do segundo ano. Cada ambiente é de um jeito, é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fases da vida, local onde se desenvolvem e etc., que fazem parte do quê? Do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar do quê? Dos seguintes materiais. Então, o seu caderno, lápis de escrever, borracha, tesoura sem ponta, cola e jornal, revistas ou livro de recorte. Se você optar em usar uma folha de sulfite para fazer a sua atividade, você pode utilizá-la, mas lembrando que depois tem que fazer o quê? Colar no seu caderno, né? Deixar ali anexozinho no seu caderno com as outras atividades, combinado? Cada ambiente é de um jeito, né? Veja só esses ambientes que aparecem aqui na foto. Observem cada um deles. Então pense comigo, locais como um sítio, um aquário, uma floresta, uma praia ou uma escola podem ser considerados ambientes? O que você acha? Sim, né? Cada um desses locais podem ser o quê? Considerados ambientes e ambientes diferentes. Então vejamos os textos a seguir. Os ambientes, né? Estávamos falando muito dos nossos elementos nas nossas aulas anteriores, né? Então vamos lá. Os ambientes apresentam o quê? Algumas características, como a temperatura, a quantidade de chuvas que caem em cada região, a quantidade de luz do sol que chega ao ambiente, os seres vivos que habitam o quê? O local, os seres vivos, né? Os componentes naturais e os construídos podem o quê? Variar de um ambiente para o outro. Por exemplo, aqui na nossa região, na nossa cidade, então nós temos uma certa temperatura, né? Se a gente descer a serra ali em Joinville, Jaraguá do Sul, já é outra temperatura. No litoral, nas praias, já muda também, né? Então muda tanto a questão de temperatura, quanto a questão de chuvas, a luz do sol, não é mesmo? Então vamos observar essas duas imagens, tá? Então observem essas duas imagens e daí nós vamos ler essas legendas que tem nessas imagens. Então na nossa imagem a floresta amazônica é um ambiente o quê? Quente, com bastante chuva. Então lá, apesar de ser um lugar muito quente, também é muito úmido porque chove bastante. Nela existem plantas como o jacarandá e animais como o peixe-boi, a onça pintada, né? E essa fotografia foi tirada do município de Porto de Mós, do Pará, em 2017. Já na imagem B, olha só, nós temos o quê? A ilha Geórgia do Sul, próxima à Antártida. É um ambiente frio, com pouca variedade de plantas e de animais. Nela encontramos o quê? A foca leopardo, o pinguim imperador e o peixe gelo.
território britânico, né? É o local dessa imagem, e a foto foi tirada em 2013. Então, podemos observar o quê? Dois ambientes completamente diferentes, né? Um que é muito quente, chove bastante, e outro que é bem frio e que tem pouca variedade de plantas e animais, né? Então, muda bastante. E, por exemplo, será que o pinguim, né, ou a foca que vive no frio, iria conseguir viver aqui na floresta amazônica, que é bem calor? Ou se fosse ao contrário, né? A onça ou até mesmo as plantas verdinhas que tem aqui, será que sobreviveriam nesse outro ambiente? Agora, encontre nas figuras A e B um ser que vive sobre o solo, tanto na imagem A quanto na imagem B. E um ser que vive na água. Nós falamos aqui, ó, tanto na imagem A quanto na imagem B. A prof vai ler novamente, então. A floresta amazônica é um ambiente quente com bastante chuva. Nela existem plantas como o jacarandá e animais como o peixe-boi e a onça pintada. Na imagem B, a ilha Geórgia do Sul, próxima à Antártida, é um ambiente frio, com pouca variedade de plantas e também de animais. Nela encontramos a foca leopardo, o pinguim imperador e o peixe gelo. Então, encontraram um ser que vive sobre o solo, na imagem A e na imagem B, e um ser que vive aonde? Na água. Nós temos tanto na imagem A quanto na imagem B. Conseguiram observar? Prestaram atenção? Então, vamos lá. Então, aqui, um ser que vive sobre o solo, na imagem A, lá na Amazônia, o jacarandá ou a onça pintada. E na imagem B temos o que? A foca leopardo ou então o pinguim. E um ser que vive na água, na Amazônia, o peixe-boi. E lá na Antártida, o peixe-gelo. Isso mesmo. E você sabia que assim como um canteiro de flores pode ser o quê? Um ambiente. A floresta amazônica, por exemplo, também é. Então, nós temos, né, ambientes enormes, gigantescos, e temos também ambientes pequenininhos, pequenos. Então, em um ambiente sempre há uma rede de interações entre o quê? Os seus componentes, né? Os seres vivos e os não vivos. Lembra os nossos elementos, né, naturais, os nossos elementos construídos? Então, e um ambiente aquático? Então, ambientes aquáticos são o quê? Cobertos por água. Eles podem ser tanto água salgada, como oceanos e mares, ou água doce, como os rios e lagos. A água doce tem esse nome por quê? Porque ela apresenta menos sal do que a água salgada, né? E vamos ver. Então, aqui. Então, a quantidade de luz no ambiente aquático varia também de acordo com o quê? Com a profundidade. Quanto mais fundo for, mais escuro é o ambiente, né? Então, no rasinho ali é mais claro. Então, quanto mais fundo, mais escuro vai ser. Então, vejam só, um cardume de piraputangas no Rio Bonito. Nesse rio também podemos encontrar plantas fixadas no solo ou flutuantes. Aqui, então, essa imagem é do município
de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A foto foi tirada em 2017. O comprimento é de 30 centímetros deste peixe. Então, vejam só, tem plantas lá no fundo, né, do rio, tem árvores também, ó, que crescem, né, na beira ali e vão subindo. Então, podemos encontrar plantas fixadas nos solos, também tem aquelas que flutuam e tem lá de baixo também. E os ambientes terrestres? Então, ambientes de terra firme, né? O ambiente terrestre, como florestas, campos e desertos, são chamados do quê? De terrestre. Neles, as variações de temperatura são maiores em relação aos ambientes aquáticos, né? Então, normalmente na água, ela se mantém na mesma temperatura, né? Tem épocas que esquenta um pouquinho devido à iluminação ao sol, mas bem lá no fundo, né, não vai alterar essa temperatura, ela vai sempre se manter na mesma temperatura. Já no ambiente terrestre, né, existe o quê? Essa variação de temperatura, né? Quando é mais quente, quando tá mais frio, quando tem chuva, então tudo isso vai variando bastante. Então, e a quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para o quê? Para os seres vivos que o habitam. Então, nessa imagem aqui, na Serra de Capivara, as chuvas são raras e as temperaturas geralmente são o quê? Bem altas. Essa imagem é do município de Canoas, no Piauí. A foto foi tirada em 2009. Então lá, ó, quase não chove e é muito quente. Então agora responda: que animal vive em cada um desses ambientes? O que eles comem? 2. 3. Como eles obtêm água? 4. Que plantas podemos encontrar nesses ambientes? Então, vamos responder a essas perguntas voltando para nossas imagens e verificando as suas legendas. Então, olha só, né? O que nós temos aqui? No ambiente aquático, um cardume. E aqui no ambiente terrestre nós vimos o que? As plantas. Então vamos lá. Então vamos agora completar a frase com as palavras do quadro. Então nós temos aqui temperatura, terrestre e aquático. No ambiente, tananana, existem maior variação de tananana, do que no ambiente tchan, 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 tchan. Então vocês lembram que nós conversamos, né? Que no ambiente terrestre a variação de temperatura é o quê? Bem maior, né? Devido ao sol, à iluminação, à chuva, que varia bastante. Já no ambiente aquático ele se mantém aquela mesma temperatura, né? Então aqui no ambiente, nós estamos falando do ambiente terrestre. Existe maior variação do que de temperatura do que no ambiente aquático. Isso mesmo. Então, conferindo a sua resposta. Muito bem. Importante. Terra firme é a região que não é coberta por água. Então, antigamente, né, é uma coisa que a gente vê muito em história, que as embarcações, quando elas navegavam em alto mar, né, eu mesmo acredito que vocês já devam ter visto também desenhos de piratas ou de navios, né, que quando eles estão lá no navio e avistam uma terra, eles falam, né, terra vista, terra firme. Por que então esse terra firme, né, terra vista? Porque é uma região que não é coberta por água, né, que eles vão poder sair do barco, da sua embarcação e pisar numa terra seca.
Porém, também é importante compreender que há solo no fundo dos ambientes aquáticos, né? Então, como a prof falou para vocês e que deu para ver ali naquela imagem do cardume, porque a água era bem cristalina, mas acredito que vocês também já possam ter assistido, né, algum vídeo ou algum documentário do fundo do mar, né? Então, lá no fundo do mar também existe vida, também existe um solo, né, que nem tem no filme, no desenho da Pequena Sereia, né? Nós podemos observar o quê? Que lá também existe o quê? Plantas e elementos vivos no fundo da água e que eles sobrevivem dentro da água. Muito legal, não é mesmo? Então, nessa aula de hoje, vimos que o quê? Que os seres vivos podem estar por toda parte. Conhecemos também as características de um ambiente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!